a apresentação está sendo gravada, tá bom, guys? Aí depois a gente vai ver como que vai disponibilizar isso daí ou salvar no drive do GDAM, mas ela está sendo gravada. O nome da apresentação é Princípios para Design e a gente vai pegar um pouquinho da parte complementar dos assuntos que já foram trabalhados na minha aula do simpósio do ano passado. E não tem problema eu não lembrar porque a gente vai rever isso agora. E como é que a gente vai rever isso daqui? As bases de um slide, lembra que eu tinha feito uma divisão, quem não lembra? Eu tinha feito uma divisão em 4 aspectos: a velocidade, a coloração, estrutura e observador. Vamos pegar um pouquinho mais detalhes, resumindo as ideias centrais. A velocidade, eu tinha falado da importância de você saber usar uma animação e uma transição, que seria basicamente então você conseguir fazer o acompanhamento da velocidade da sua apresentação, ou seja, dos seus slides, com base no seu diálogo, nas suas ideias. Você mantém então que a sua velocidade de apresentação depender de você e do seu conteúdo. O uso correto do contraste para você fazer uma correta seleção das paletas de cores, ressaltando o que deve ser ressaltado. O preparo prévio de um roteiro que vai guiar então o posicionamento adequado das informações, garantindo que as informações mais importantes sejam mais visíveis. Eu tinha feito na apresentação um F, em que a parte mais esquerda e superior é mais valorizada, por exemplo, então você valorizar essa região para as informações mais importantes. E a quarta base de você montar um slide seria o observador, que é você conhecer o seu público, saber a quem se destina a sua apresentação, então saber o que esse público vai valorizar. Ele vai valorizar dados brutos, vai valorizar a transmissão de informações gerais, você saber guiar a sua apresentação com base nisso. Então, essas são as 4 bases de um slide que eu tinha comentado: velocidade, estrutura, coloração e observador. E então agora fica aquela questão do tipo, o, o que mais teria pra gente aprender sobre técnica de apresentação? O que mais a gente poderia ir a fundo nesse tema? Bem, sempre tem muito mais que a gente possa aprender, porque isso é uma curva constante de aprendizado, e esse aprendizado sempre se revoluciona pelas técnicas que a gente tem de fazer design. Mas então, já que estamos falando de design, eu pergunto a vocês, é, por que estudar design? Alguém sabe me explicar o porquê que a gente deveria estudar design? Agora vocês podem responder, galera. Pode desmutar o microfone para falar. O silêncio dos inocentes. Então, uns motivos se estudar design, por exemplo. O design ele é importante para você fazer a transmissão de informações. É você garantir que a informação seja transmitida da maneira mais adequada, da melhor forma possível. Então, nada Para mais. te prestar mais atenção também, porque todo mundo gosta de uma coisa que é visualmente chamativa. Então, para aprender transição também, aprender design é importante. Exato. Do tipo, você garantir o design adequado para transmitir a informação torna essa informação muito mais atrativa. E num mundo que está cheio de informação, tipo, tem muitas informações paralelas, é, fica muito complicado, porque você tem uma certa concorrência com a disposição das informações. Então, fica fica muito melhor o seu dado, sua informação, se você souber um pouco sobre o design, o que você tem que adequar à sua apresentação. E já que estamos falando de design, a gente tem que pensar então no processo de transmissão da informação, que a gente tem um emissor, um canal, um receptor e o feedback do receptor emissor. E isso dá uma forma resumida, mas esses 4 aspectos essenciais de transmissão é importante para que nós possamos dividir então como que a gente vai estudar a técnica de apresentação. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o canal, que é o PowerPoint, e como dominar então essa ferramenta. Então, finalmente iniciando a apresentação, vamos para princípios de design em 2 abordagens. Então, a gente vai pegar 2 abordagens principais que a gente vai elaborar ao longo dessa apresentação. A primeira delas, então, é como se utilizar um design para transmitir uma informação. Então, a gente vai trabalhar basicamente sobre disposição de elementos,
em que a gente vai aprender onde colocar da melhor maneira os elementos e como fazer isso de uma forma atrativa. E a gente vai aprender então também um pouquinho sobre tipografia, qual que seria adequada para o seu tipo de apresentação. O que é tipografia? Tipografia é a fonte que você vai usar no seu PowerPoint. Para quem não conhece, tipografia é só uma forma bonita de falar isso daí, basicamente. Então, inicialmente, vamos tratar de disposição, que a gente vai falar sobre essa disposição de elementos e como saber valorizar isso daí num slide. Então, aqui a gente tem uma forma bonitinha de tópicos que é meio padrão que a galera usa para uma aula em slides. Tipo, tem um tópico principal, que seria o tópico 1, algumas informações desse tópico, um tópico 2, algumas informações. E uma variação que a gente pode fazer disso daqui, que é muito comum também, é o pessoal usar tipo 4 imagens ou uma imagem para cada tópico. E por que isso daí é muito utilizado? Porque você fica com uma certa atratividade do elemento. Você tem um elemento visual, que é muito atrativo em um slide. Você tem uma ressalva aqui em negrito ou um texto logo abaixo, que pelo contraste imagem-texto ele já vai se tornar mais ressaltado. Então, você pode colocar em negrito ou maior embaixo da imagem. Isso daí vai ser considerado como a segunda informação mais importante, sendo a imagem a primeira. E isso é muito comum, a galera faz isso quase que naturalmente, né? E o que a gente obtém então desse formato? A gente obtém um certo controle da atenção do observador, porque o observador inicialmente vai ter sua atenção voltada nas imagens e ele vai ter depois para o texto que está logo abaixo da imagem, que é uma questão de proximidade por contraste. E depois para essa informação aqui que está em cinza, está um pouquinho mais clarinha, que é mais difícil de ver, que é uma informação menos relevante. Então você tem um primeiro plano de slide, que são as imagens, um segundo plano em negrito e um terceiro plano aqui em cinza. No entanto, tem uma certa dificuldade que é trazida com esse formato. Por quê? Porque você tem 4 focos principais no seu slide. Isso tira um pouco da atenção. Então vamos trabalhar alguns aspectos importantes que você tem que considerar quando você for fazer uma montagem de tópicos assim. Para isso, então, vamos aprender um pouquinho como hierarquizar as informações do seu slide, formando então um raciocínio direto e rápido para evitar aquela questão de 4 focos principais. Nós vamos tentar fazer uma sequência de focos principais com subfocos, tornando então a informação mais hierarquizada, mais adequada. E o bom contraste, que nem eu tinha falado da imagem com texto e tal, isso daí é muito bem utilizado para garantir essa sequência lógica da apresentação. Então, partindo para um exemplo, vamos partir aqui para o exemplo de um. Isso daqui é um chart criado em 1900. Não, era sobre a invasão napoleônica. Eu não sei se é final de 1800, início de 1900. Parece que é final de 1800. Aqui, isso daqui é um chart que basicamente vai falar das tropas napoleônicas, o número de baixas e o quão percorreu aqui na Rússia, aqui tem o posicionamento da invasão russa, aqui tem as cidades, rios também, e essa barra preta mortes, a barra bege seria o número de tropas, indicando que foi sendo perdidas tropas e aumentando o número de mortes quanto mais entrava na Rússia. Só que isso gera um pouquinho de conflito de informação visual. Por quê? Porque quando você vai apresentar isso numa apresentação, tipo, para um grupo de 40 pessoas, que você quer falar com aspectos gerais, você colocou aspectos demais para essa pessoa entender o que está acontecendo nesse slide. Tirando o fato de que isso daí está escrito em francês, que já não seria a linguagem adequada para uma apresentação aqui no Brasil, você tem também esse excesso de informação, ou seja, você tem informações desnecessárias para o seu observador. E dar informações desnecessárias para o seu observador é uma coisa que a gente chama de ruído. E ruído tem que ser evitado na sua apresentação. Então, para a gente trabalhar essa ideia de ruído, nós vamos para um terceiro princípio, além da hierarquia e contraste, que é o chamado unidade. O que é unidade? Unidade é quando você consegue transmitir essa informação em um único bloquinho. Então, do tipo, naquele exemplo, a gente tinha vários dados, então não era exatamente um bloquinho, eram vários subbloquinhos com várias informações. E não é isso que você quer passar num raciocínio direto, num raciocínio lógico. Então vamos estabelecer a unidade nesse tipo de gráfico. Voltando a ele, aqui, a gente
só para relembrar, para ver a transformação, como é que a gente poderia fazer isso daí ficar com uma única unidade, fazer isso daí ficar uma coisa mais direta, mais adequada? Bem, a gente primeiro tira todas as informações e deixa só a coisa bem visual, que seria o bege e o preto. Por que visual? Visual transmite uma informação subjetiva em que você percebe que a cidade inicial Kaunas, a cidade final Moscou da invasão napoleônica. Você vê o bege aqui que está diminuindo e o preto está aumentando. Aí eu poderia colocar uma setinha embaixo aqui do preto indicando mortes e no bege indicando o tamanho do exército, o número do exército. Então, nós garantimos de certa forma a unidade nessa apresentação. E nesse outro exemplo, a gente tem um mapa do metrô. Esse daqui é o de Londres, indicando o mapa de Londres, como é que ele é organizado. Você percebe que se isso daí fosse disponibilizado para o público seria inútil, né? Porque quem que vai conseguir no meio do metrô descobrir para onde vai numa confusão lascada que nem essa? Você não vai descobrir para onde você vai, você não sabe nem qual linha que você tá. Porque as coisas estão muito sobrepostas. Você percebe que essa região central, olha a sobreposição de nomes. Como é que você vai conseguir ler o nome dessa estação? Então, tipo, o essa disposição de informações ela está extremamente inadequada. Por quê? Porque ela se atentou tanto a manter uma questão geográfica que ela não pensou em como deixar a unidade e a hierarquia dessa informação. Como é que a gente pode melhorar isso daqui? Bem, nós não precisamos fazer nenhuma edição muito grande nisso daí porque já fizeram por nós. E como é que ficou feita essa edição? Ficou uma edição mais clara, ainda tendo uma densidade considerável de informações aqui na região central. É, mas aqui lateralmente a gente percebe que as cores foram bem definidas, o nome das estações está em colorido também. Você tem aqui uma legenda lateral indicando as informações. Então é muito mais fácil para um usuário do dia a dia conseguir utilizar esse mapa ao invés desse mapa. E garantindo o uso desse mapa, você então está pensando a quem se destina, o observador. Então, já voltamos para aquele aspecto das quatro bases de um slide. Você tem que saber a quem se destina. Porque esse daqui, ele pode ser destinado a pessoas que, por exemplo, vão fazer um mapa geográfico do metrô para saber um estudo de onde fazer as estações, enquanto esse daqui é um mapa para o usuário do dia a dia. Então, você saber a quem se destina a informação é muito importante. Então, as três bases para dispor uma informação é a hierarquia adequada, o contraste das informações colorido e a unidade, você garantir que seja clara a informação. Então, a frase clássica da unidade é corte tudo aquilo que não for necessário. Então, do tipo, se você acha que você pode cortar uma coisa que não vai afetar a sua apresentação, corte, porque garanta a unidade da sua informação, é prioridade. Agora falando de tipografia. Tipografia, lembrando que é uma forma bonita de falar o tipo de letra que você vai estar utilizando. Pensando então aqui nessa forma clássica de tradicional, contemporânea, frio e quente, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, mas isso daqui é uma forma clássica da gente dividir os tipos de tipografia. Analisando então a tradicional e a contemporânea, a tradicional a gente tem o exemplo de cima, a contemporânea de baixo. Isso daí são extremos, então do tipo, as tipografias elas vão tender é, nesse grupo de quatro extremos, elas vão tender mais ou menos no meio termo entre eles, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho menos para o outro. Voltando aqui para o tradicional e contemporâneo, eu vou selecionar alguém para me falar características do tradicional. Briana, me fala algumas características que você está vendo aí no tradicional, que você acha que é o único dessa letra R. Briana dormiu. Pera aí. Agora é o bot falando que eu avancei pro level 2, olha que maravilha. Ah, tá dando uma bugada na apresentação.
Bem, então. Deu não, Briana, você tem que. É que seu microfone tá mutado. Desmuta e fala de novo, Briana, então. É hora de brilhar, você já tem até o discurso pronto, hein, meu filho. Ai, ai. Ixi, a Briana já tá mutada. Tem que ativar o microfone. Clica. No canto inferior esquerdo, Briana, tem uma opção com um microfonezinho. Daí você pode clicar nela pra ativar. Fica do lado do seu nome aquele microfone. Briana, vai resolvendo isso daí, você vai falar do contemporâneo. A Lídia, que dá pra ver que tá com o microfone on, vai falar do tradicional. Lídia, fala aí do tradicional. Alô? Oi? Oi, Deu certo? Ah, deu. deu certo. O negócio do botão. Tradicional, vamos ver. Tem muitas curvas. Não sei se isso é uma coisa só da minha cabeça. Mas o traçado muda de espessura também, Uhum. em algumas partes. É mais rebuscado um pouquinho. Se você tivesse que definir o tradicional em uma palavra, qual que você usaria? Chique. Chique. É mais ou menos isso. É, aqui falando do tradicional, a gente tem algumas coisas importantes de ressaltar, que é exatamente um traçado que é complexo e o contraste em traços, ou seja, a gente tem um traçado que ele varia de espessura e ele não segue uma linha contínua, ele é um traçado que por exemplo, você tem na base aqui uma continuação lateral e aqui no superior você tem uma continuação na esquerda do traçado. Ou seja, ele é um traçado bem complexo, ele é um traçado que ele não é muito simplificado. E então você pode usar a palavra chique ou sofisticação, por exemplo, para definir o que seria uma tipografia tradicional. É, a serifa, Loscar, ela tem variações. Que a serifa ela tem umas 5 versões de tipografia que são razoavelmente comuns e ela tem sim uma versão que é um pouco que ela é um pouco mais tradicional, mas ela tinha também versões que eram mais contemporâneas, tinha menos era menos complexo. É, Ô, Messi, hum, estão perguntando aqui sobre a serifa. eu, Não eu sei tô nem se é falando, assim que é fala. O que serifa. é isso? Serif é um tipo de tipografia, eu tô falando que tem 5 variações que são razoavelmente comuns da serifa, que você pode procurar no Google depois. Que a serifa é o nome mãe do tipo de tipografia. Aí você tem algumas variações, a serifa X, serifa não sei o que lá, serifa é que nem a própria Arial tem variações também. A palavra serifa significa traço no germânico antigo. Eu vi isso em alguma apresentação e falei, ah, então é por isso que é serifa, né? E sans significa sem em francês, né? O sans. Aí por isso que tem a serifa, que é com serifa, e tem a sans serif, que é a sem serifa. É isso, é que nem o Eno falou, tem algumas variações. Então, é,
você vai classificar a serifa que você quer utilizar com base num comparativo que a gente vai fazer nesse slide e no próximo. Aí, então, tipo, tipografia tem muitas variações, é bem legal de dar uma procurada, até para você usar tipografias diferentes no seu slide, e uma tipografia diferente é um marco. Então, do tipo, uma apresentação que vai usar um calibre, um Arial, é uma apresentação comum. Agora, uma apresentação que vai usar, por exemplo, um Vancouver, vai utilizar uma, umas variações de tipografias que não são muito utilizadas, isso daí garante um diferencial. Por exemplo, essa tipografia que eu estou usando para o tradicional, o nome dela é Urdu Typeset, por exemplo. Não é uma tipografia que é muito comum do pessoal utilizar. E depois, vamos então partir para o contemporâneo para a gente continuar a discussão. E o contemporâneo, a Briana já está conseguindo falar, Briana? Briana? Acho que a Briana ainda não está conseguindo falar. Então, Lu, já que você tá conseguindo falar, que você tem a descrever sobre o contemporâneo? Esse R contemporâneo. Ah, eu acho que ele tem menos detalhes, Uhum. ele é mais. As linhas dele são mais uniformes, se comparadas ao tradicional. E não tem serifa, mas eu não acho que é uma característica do contemporâneo mesmo. E eu não sei, eu acho que talvez para títulos, essas coisas, eles chamem mais atenção do que o de cima. Mas talvez seja essa a impressão. Se você tivesse que resumir contemporâneo em uma palavra. Ah, eu acho que eu falaria simples. Simples. Exatamente, contemporâneo, ele é bem marcado na ausência de contraste dos traços, apresentando um traçado simples. Então, do tipo, o contemporâneo ele vai ser exatamente caracterizado pela acessibilidade, enquanto o tradicional pela sofisticação. É, o O Endelman, contemporâneo, o contemporâneo então é o chique sem ser vulgar. o contemporâneo ele é mais utilizado para o texto corrido de um slide. Você vai fazer um slide com muita informação, com muitos dados, o contemporâneo ele é usado porque é muito fácil e rápido de ler. Agora, o contemporâneo ele não é uma tipografia adequada para quando você quer ressaltar uma informação, por exemplo, porque o contemporâneo, por conta de uma leitura rápida, ela não é uma leitura que vai ter muito tempo mental de fixação. O Wendel mandou uma foto de como é que é o alfabeto com a serifa clássica. A serifa clássica, ela tem um traçado mais próximo do contemporâneo, mas ela tem aspectos tradicionais. Então, principalmente as maiúsculas, elas são mais contemporâneas, já as minúsculas elas têm uma tendência um pouquinho mais ao tradicional. Aí é o que eu tinha falado, a serifa é um meio termo que algumas variações dela tendem a ser mais tradicionais. A serifa clássica, que ela não é a clássica mesmo, ela não é tão utilizada hoje em dia. Aí tem a versão mais utilizada é a tradicional, eu não lembro o subnome dela. Mas é isso. Então, o, um comparativo que a gente pode utilizar você vai escrever um trabalho assim, você vai não apresentar no slide, você vai escrever para ser publicado o trabalho. Você vai escolher uma tipografia contemporânea ou tradicional, se você tivesse essa liberdade. Vamos escolher alguém para responder. Hum, Endel, você que tem conhecimento disso também. Se você tivesse que escolher entre tradicional ou contemporâneo para escrever um artigo científico. Endel. Endel sumiu. Oi, E aí, menino? Você para vai. escrever um artigo, eu tenderia para uma fonte mais tradicional por causa do
se eu fosse submeter um manuscrito para uma revista, eu provavelmente usar uma fonte um pouco mais tradicional, mas não tão tradicional quanto é do exemplo, sabe? Exato, é que nem ainda falou, é um pouco mais comum usar o tradicional para fazer uma publicação em texto corrido, que seria de um artigo científico. Coisas mais imagéticas a gente vai utilizar um contemporâneo, porque como vai pegar um pôster, uma coisa que tem que ser mais leitura dinâmica mesmo, o contemporâneo é um pouco mais recomendado. No entanto, você tem algumas revistas como a Lancet. A Lancet, muitos dos artigos dela, atualmente, eles preferem um formato contemporâneo de tipografia. Isso porque é uma característica da própria revista. Você pega o New England Journal of Medicine, ele é bem tradicional. A tipografia que é utilizada lá é uma das tipografias mais tradicionais que tem. Tipo, ela é muito rebuscado o traçado. O traçado da New England, quem já leu ou lê artigo, percebe que até você ler um parágrafo da New England, não pelo conteúdo, mas pelo próprio formato da letra, é mais demorado, é mais difícil. Ou seja, você tem especificidades de onde você vai levar essa informação. É, o, lembrando que o tradicional, exatamente por ser mais difícil, a pessoa vai passar mais tempo para ler ele. Então, você pode utilizar o tradicional, por exemplo, em uma palavra que você quer que as pessoas percam mais tempo mesmo. E é isso. Então, esse foi um dos extremos, tradicional contemporâneo. Vamos para o outro, que é quente e frio. É, Vini, fala aí o que você acha do quente. O que você caracteriza o traçado do quente? Vini, ô Nogueira, responde aí, Nogueira. Vocês têm que apertar o botão. Estão ouvindo agora? Agora sim, fala aí. Tá, é porque tem o push to talk. O quente, ele com certeza tem uma riqueza maior de detalhes, chama mais atenção, é mais bonito, é, existem variações nas espessuras das letras, acho que você tinha comentado disso antes também, dá pra reparar. O quente, que nem o Vini falou, ele vai ser uma coisa tipo feita à mão mesmo, tendo normalmente angulações mais agudas, ou seja, vão ser ângulos mais fechados. E quando que você pode utilizar essa tipografia, ô Nogueira? Cara, sempre que você for é, escrever alguma coisa que não exija tanta formalidade ou que não seja um texto muito denso em informações, eu acho. Exato, do tipo, o quente é, por exemplo, você está no final de um livro e você vai querer colocar impressa a assinatura do autor, para ser, tipo, você tá lançando tipo um livro do Machado de Assis, fazendo um relançamento, e aí o autor já faleceu e você quer fazer uma homenagem. Aí você faz na última página um memorando com a assinatura dele, escaneado e colocado lá bonitinho. Você vai colocar então um feito à mão, um negócio bonito, quente, porque o quente é humano. Então, as tipografias quentes, elas transmitem uma informação mais humanizada e ela é uma informação mais marcante, porque ela transmite um certo sentimento. Então, o quente transmite. Textos que não têm, que têm aspectos mais pessoais, né? Exato. Então, do tipo, quando você quer fazer uma coisa bem pessoal, o quente pode ser bem utilizado. É que nem o Wendel colocou ali no Discord. Aquilo lá é um quente que pode ser bem utilizado para você fazer alguma informação bem marcante. Não é uma Ô, informação. Messi, Fala. Hum. onde que é esse ângulo? Onde que vai ter um ângulo quente nesses R's? Porque a perninha do Ângulo R dá agudo. um ângulo, ó, ângulo agudo. Onde que vai ter? Onde que você olha que vai O ter? ângulo agudo tenta. Vamos traçar uma reta que é a continuidade do traço e onde você esperaria. Quando o ângulo agudo é quando é, tinha uma certa distância, eu não estou lembrando a distância exata, é quando você faz mais de 90 graus de virar. Então, tipo, você tem. Tá vendo essa perninha do R aqui que dá um giro? Eu tô com o mouse em cima, não sei se dá pra ver. Essa, Não, tô vendo. essa bolinha
Aqui, por exemplo, você percebe que ela faz um 360 graus, né? Esse 360 graus, por exemplo, seria um ângulo agudo. Essa lateral aqui do R, aqui também, que é o início dele, ângulo agudo. Ele faz uma angulação bem clara, bem clara. Aqui em cima também. O R à direita, que ele está como quente, ele é menos quente do que o da esquerda, mas ele apresenta como, por exemplo, a própria perninha final do R, você percebe que ela tem uma elevação. Sim. Você tá num extremo menor do quente, mas ainda é uma letra caracterizada como quente. Então, é o que a gente tinha falado. Tipo, é difícil você pegar exemplos que são bem extremos. O da esquerda ele é um bem extremo. Agora o da direita ele já é um mais próximo pro meio, assim, ele é um quente mediano. É, falando então do frio, o frio, quem que vai falar agora? Para descrever o frio. Direção passando o microfone. O João Duarte. João, você tá com o microfone? Aparentemente não. Nath. Nath, você tá com o microfone? Nath? Eita, parece que esse negócio de apertar o botão pra falar tá trazendo algumas dificuldades. Bem, Eu não sei se a galera tá no ou no PC, no celular, pra apertar o botão, você tem que dar um toque na tela pra ele aparecer do lado. você consegue Ninguém te ouviu. falar, Nath? Que a gente ouviu por um tempo você. Putz, pena. Ô João, você vê se você consegue apertar o botão pra falar ou tirar a configuração Ô, pra. Nath, você tava com o server mute aqui, eu tirei o server mute. Ah, Acho que agora vai. tenta aí, Natália. Ou o povo que tá falando de cores, eu vou falar disso daí na próxima apresentação, galera. Eu vou falar de aspectos gerais específicos de cor, então essa discussão vai ser boa pra depois também. Quem que tá conseguindo falar aí, galera? Ana Carolina, Ana, você tava com o ventilador de fundo, seu microfone tá funcionando. Então fala aí de aspectos do frio, assim, o que você acha do R? Vocês estão me ouvindo? Então, Mas peraí, eu tenho que ficar pressionando a tecla que eu coloquei ou não? Porque eu tô pressionando ela igual doida aqui. pressiona ela pra falar. Segurar ela enquanto você tá falando. Ah, então tá, então beleza. Calma aí que eu não consigo. Como que eu faço pra falar e ver o É, slide? aí Eu não sei porque eu tô com duas telas. eu também tô com duas. Nossa, então, pera aí, guarda as informações na cabeça da Dá pra letra. você ficar na tela aberta e apertar o botão que você tem pra falar. Ah, que coisa. Então, esse frio meio que me pegou, porque começou com um R gordão, que, assim, maior fonte, Uhum. mais robusto, digamos assim, e aí do lado tá uma fonte fininha. Aí eu fiquei, É pra enganar mesmo. mudou o padrão. Aí eu não sei se fala muito dele não, porque eu fiquei assim, uai, mas não entendi. Compara uma propriedade que a fonte da direita tem em relação às fontes da esquerda, as duas. Em relação ao quente, né, que você fala. Isso. Que é um extremo. Elas são mais regulares, é tudo muito certinho, digamos assim. Você vê que o contorno é muito bem delimitado,
vários gírios, né? Barroco, isso lembrou muito Barroco, não sei porquê, se eu tô viajando lá na literatura, mas enfim, Rococó, essas coisas de ficar mexendo demais, né? Muito... Você tá lembrando porque o Barroco fazia muita estrutura visual com curvas. Começou muito no Barroco essa parte de arte visual. Pois é, enquanto o frio não, o frio, ele é mais, as letras frias são mais certinhas, muito regular, uniforme, apesar de ter esses dois padrões diferentes aí, um gordinho, digamos assim, mais fininho, mas acho que é isso que eu preciso saber te falar. É que nem você e o João comentaram. Eu cheguei a ver que você mandou, João, não ignorei não. É, que você mandou a fonte fria mais certinha, menos detalhada e ângulos próximos ao reto. E é bem próximo disso, galera, porque o frio tem uma formação mais geométrica e ângulos retos. Porque lembra que eu falei que o quente é como se fosse um negócio feito à mão? Então o frio é como se fosse aquela impressora velha do século XVIII, que era um negócio que tipo, era uma tábua que você encostava assim e saía as letras. Então tipo, é como se fosse uma coisa bem reta, bem máquina. É um negócio que então, em oposição ao sentimento do quente, vai ser o frio, vai ser o lógico. O frio vai ser. Se jogar um itálico nesse Arial, ele vai ficar frio, continuar sendo frio ou ele se torna um pouco mais quente? O quê? Se jogar um itálico nessa fonte Arial, vai se tornar uma fonte mais quente ou ela continua fria? É porque eu não estou usando Arial. Você está falando do frio? Aqui de uma delas? É porque uma delas é U Gothic e a outra é Aharonian. Essas aí. Ah tá. Ó, vou colocar aqui. Você perde um pouco da questão geométrica, mas ela não tem uma grande variação assim também não. Você tá vendo o mouse? Aqui, por exemplo, no ângulo do R, ele ainda permanece 90 graus. Você tem, claro, o eixo dele foi alterado. E ele perde um pouco sim do reforço geométrico. No entanto, ele ainda está mais para um frio, para um negócio contemporâneo. Esse daqui é mais contemporâneo que tradicional. Do que, do que quente. É porque como é o extremo tem uma gradação. O, o de dot, que nem o Wendel tá mandando, ele é um bom exemplo de tradicional pro frio também. Eu vou colocar depois um negócio bonitinho ali embaixo que tem uma comparação dos extremos. Então, seguindo um pouco. Oh, fala aí, Ana. Ana, você tá com uma pergunta aí. Então, eu não sei quem perguntou da questão do itálico, mas uma fonte, por exemplo, Arial, Einstein, seja lá qual for. E, por exemplo, Arial é contemporânea, independente se colocar ela em negrito, itálico, ela vai continuar com a característica dela de ser contemporânea. Vai continuar. É porque lembra que é uma questão de gradação. O aspecto geral da fonte sempre vai predominar. Aí essas alterações que você pode fazer com um itálico, por exemplo, você pode reduzir ou aumentar a especificidade de cada extremo, mas ela ainda vai tender mais a ser o aspecto geral que ela era inicialmente. Então, por exemplo, Aí no caso de colocar no itálico, então ela sai do extremo mais frio e vai chegando mais perto do quente. mas você percebe como o extremo quente ele é um pouquinho, ele é bem claro, né? Ele não vai ser só um itálico que vai tornar ele exatamente quente. Ele vai diminuir os ângulos retos do frio, mas ele não vai criar um ângulo agudo, por exemplo. Entendi. Porque isso não é um aspecto geral da fonte. Seguindo em frente, então a gente tem aqui esses extremos, tradicional, contemporâneo, quente e frio. E agora que já está um grande purê de diversidade essas fontes, que vocês têm uma variação gigante de coisas que vocês podem fazer, cada um então vai ter que ter o trabalho de procurar sobre as fontes do PowerPoint depois, quando vocês estiverem fazendo a apresentação, e pensar aí o que vocês querem utilizar, qual que é o mais adequado. Vocês querem uma coisa mais fácil de ler, uma coisa mais difícil? E sempre busquem colocar uma coisa diversificada, sabe? Tipo, você está fazendo uma apresentação que é mais contemporânea, faz uma pausa e usa uma tradicional para você ver o efeito de quebra. O efeito de contraste é muito grande entre esses tipos de tipografia. E já que vocês estão um pouquinho cansados aí depois dessa grande discussão,
Tem uma última coisa que eu gostaria de falar, que é algumas últimas dicas. Voltando para aquele slide, que é aquela disposição bem comum de 4 fotos, que seriam 4 tópicos principais com subelementos, eu quero dar uma dica de disposição que vocês podem fazer para tornar isso daqui um pouco mais visual, um pouco mais bonito, já que a gente está falando de design. E vamos então comparar aqui com elementos, considerando cada bolinha o elemento principal. A Isabela está perguntando se pode usar tipografias diferentes na mesma apresentação. Deve. Em apresentações que são casuais, tipo no mastermind, no encontro de grupo, deve. Numa apresentação científica, eu recomendo também. Claro que você não vai usar uma tipografia quente, à torta direita, numa apresentação científica, porque você tem um contexto da sua apresentação. No entanto, mesmo a quente, ela poderia ser adequada numa apresentação científica se você fosse referenciar um grande autor que, por exemplo, iniciou a pesquisa de tal trabalho, sobre tal coisa. Por exemplo, você está falando de aspectos de evolução, daí você cita o Charles Darwin, daí você coloca o Charles Darwin numa tipografia quente, para indicar uma humanização da pessoa, você ressaltar a pessoa. Então cada tipografia tem a sua aplicação. Você tem que entender o contexto, porque tem algumas restrições ou mais liberdades, mas você pode utilizar várias tipografias na mesma apresentação. Eu mesmo estou utilizando acho que 14 ou 15 tipografias nessa apresentação. Na esquerda tem aquele formato chato de 4 elementos principais, e você tem um formato mais criativo na direita, que você tem uma gradação de tamanho de elementos. Você percebe que o maior elemento é mais significante, seguido por um segundo, terceiro e quarto elemento, com uma gradação de tamanho. E, bom, já que vocês estão vendo esse bolinha azul, vamos ver se é aplicado no slide. Mas antes disso, vamos só mostrar esse fluxo que você cria. Que como você cria um fluxo de objetos maiores para menores, você garante... Você pode utilizar, por exemplo, esse tipo de formato geométrico de linha para garantir a sequência de raciocínio. Você tem um controle visual do seu observador. Enquanto que na esquerda, você não tem controle nenhum. A pessoa tem 4 objetos, ela vai olhar provavelmente para esse daqui, que é mais superior à esquerda, mas depois ela fica meio perdida. Enquanto nesse daqui da direita, você tem um puto objeto grande que vai ser muito mais ressaltado. Depois vai para esse objeto aqui inferior esquerdo, depois ela vai seguindo a áurea. Então, você vê como você pode controlar, por tamanho dos elementos, a velocidade de deslocamento dos olhos do seu observador e assim da atenção dele. E isso é muito importante para você garantir a atenção constante na sua apresentação. Vendo então um exemplo, você tem aqui um objeto muito maior, que seria os extremos do tradicional, contemporâneo quente e frio, sendo que está invertido aqui o frio com quente, tá, galera? Tinha invertido, eu tinha corrigido quando eu apresentei isso daí no ano passado, mas depois não ficou salvo. Aí tem esse elemento principal, seguindo aqui para a questão da disposição, falando sobre disposição de elementos. Aí aqui tem o título, e aqui a ideia de que vocês já estão cansados e torrados dessa apresentação. E com isso, então, a gente conclui esse primeiro momento. E a gente tem uma segunda apresentação para daqui a pouco, mas vamos fazer uma pausa. O Enio até separou uma musiquinha de meditação que ele pode colocar aí se ele quiser. Mas por enquanto